Então, bora lá, né? Concurso público, Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. Cargo analista judiciário, arquivista. Conhecimentos gerais. Língua portuguesa. Muito tem se falado e escrito sobre inclusão, que tem como princípio a inserção de pessoas com deficiência no âmbito social. De acordo com a Constituição Federal de 1988, no artigo 205, a educação, direito de todos, é um dever do Estado e da família e será promovida e incentivada com a elaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento das pessoas em preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho. Quando se afirma a educação é um direito de todos, se faz necessário compreender que a educação está baseada na aceitação das diferenças e valorização do indivíduo, independente dos fatos físicos e psíquicos. Essa perspectiva é que se fala em inclusão, em que todos tenham o mesmo direito e deveres, constituído em um universo que favoreça o crescimento e valorização das diferenças e o potencial de todos. Antigamente as pessoas nasciam em alguma deficiência, eram separadas, afastadas de qualquer convívio social, pois a sua diferença era vista com a multidão de destino, marcado do demônio dentre o tipo crescente, Milton, e daí surgiu a segregação até a chegada do preconceito, que se inicia com a jornada da história da educação das pessoas com deficiência. No período anterior do século XX, pode ser chamado de fase de exclusão. A maioria das pessoas com deficiência era considerada indigna de educação escolar. Foi com as grandes descobertas na área da medicina, biologia e saúde se começou a estudar os deficientes com finalidade de se dar resposta para seus problemas. Assim, as pessoas com deficiência passaram a ser recebidas em instituições filantrópicas de cunho religioso ou asilos, que foram a última morada para muitos. A fase chamada de segregação já no século XX começou com a inserção de pessoas deficientes em grandes instituições que propiciavam a alfabetização. A partir da década de 50 e mais intensamente nos anos 60, eclodiu o movimento de país que tinha sido negado o ingresso de seus filhos em escolas comuns, pois a Segunda Guerra Mundial consistia de crença que o problema da deficiência era algo restrito que as pessoas possuíam e que isso era a solução para prover a essa pessoa o máximo de habilidades, a fim de que ela se tornasse apta a ingressar ou regressar à sociedade. Surgiram então escolas especiais e mais tarde classes especiais dentro de escolas regulares. Na década de 70, constituiu-se a fase de integração em que houve mudanças fisiológicas em direção à ideia da educação integrada, ou seja, só era possível essa junção quando o aluno com deficiência se adaptava ao regime da escola, sem modificações ou adaptações do sistema. E a partir deste modelo que as famílias orientadas prepararam essas pessoas para participar de uma comunidade sem modificações substanciais, para integrar as pessoas com deficiência. Da educação integrada ou entregadora, excluía aqueles que não tinham condições de acompanhar os demais alunos. As leis sempre tinham cuidado de deixar aberta a possibilidade de manter as crianças e adolescentes com alguma deficiência em escolas regulares. No final dos anos 1980 surgiu a ideia de adaptar o sistema escolar às necessidades dos alunos, desde que a inclusão propiciasse a educação de qualidade igualitária para todos, aceitando as diferenças dos indivíduos como atributo, como obstáculo de valorização da diversidade e do enriquecimento das pessoas, tendo isso em declaração e documento-chave, com a Declaração Salamanca,
a Carta para o Terceiro Milênio de Convenção da Guatemala, a Declaração de Pessoas com Deficiência, a Declaração Internacional de Montreal sobre a Inclusão de Outros que garantisse a acessibilidade a pessoas com deficiência. No Brasil, a Declaração Internacional de Montreal sobre a Inclusão de Outros que garante a possibilidade a pessoas com deficiência. No Brasil, diversos documentos legislativos e administrativos tratam esse assunto, a começar pela Constituição Federal de 1988, LDB. Com base nas informações apresentadas no texto, pode-se afirmar que a. Privilégios destinados a pequenos grupos são retratados e caracterizados como eventos excludentes. B. Diante das demandas sociais, percebe-se que a concentração de práticas que permitem mudanças estruturais. C. Subterfúgios são utilizados para justificar o processo histórico da exclusão da sociedade contemporânea. D. Em função de necessidades de diferentes indivíduos para indivíduos, possibilitaram-se mudanças satisfatórias em todos os aspectos da sociedade. Vou botar D. D1. Considerando as relações estabelecidas entre as orações do período, muito tem se falado e escrito sobre inclusão, considerando as relações estabelecidas nas orações de período, muito se tem falado e escrito sobre a inclusão, que, como o princípio de inserção de pessoas com deficiência no âmbito social, pode identificar a estrutura equivalente a. Ele disse que estaria aqui, possivelmente antes das 15 horas. B. A entrevista possibilitou o ingresso da empresa, foi extremamente difícil. C. Em situações de crise, ultrapassaram as previsões e deve-se buscar o equilíbrio. D. As pessoas que são sedentárias desenvolvem problemas de saúde com maior probabilidade. Eu vou botar B. Opa. Sim, mãe. Abriu a vaga lá pro Asper. O que é isso? Sei lá. É pra estágio. 1.200 e 250 de passagem. Vai embora? Então. Se inscreve, né? Acho que é para os próximos, né? Eu acho. Mas tu vai fazer bacharelado, né? Aí pode, né? Eu já faço. Eu já terminei o bacharelado. Vai fazer o quê? Mestrado, né? Aí tem, né? Direito, né? Tem? Eu acho que sim. Acho que é a universidade, né? Eu acho que é. É onde o Vandinha trabalhava? Eu não sei. Vendendo coisa não. Eu já tô dizendo, se acontecer qualquer coisinha, vou fechar os olhos e dizer que ainda não completei ainda. Não, você não vai fazer coisa na universidade? Acho que pode. Pode, acho que pode. A partir das informações apresentadas relacionadas em... Se deixado lá mesmo no outro. Você que sabe. A partir das informações apresentadas relacionadas à inclusão na sociedade, pode-se inferir que a inclusão tratada no texto relaciona-se diretamente aos aspectos legais que envolvem direitos e deveres de cada indivíduo. B. Ao afirmar que muitos têm se falado e escrito sobre inclusão, há muita valorização do discurso em detrimento das ações acerca do tema abordado. C. Segregação e preconceito são conceitos que designam eventos equivalentes abolidos diante da redefinição de ações na sociedade contemporânea. D. A visão anterior que a sociedade demonstrava acerca das pessoas com deficiência contribuiu para que as ações sejam consideradas necessárias atualmente, resgatando ideais esquecidos. A partir das informações apresentadas em relação à inclusão, eu vou botar segregação, né? Eu tô muito doido. 4 pontos.
De acordo com a Constituição Federal de 1988, no artigo 205, a educação, direito de todos, é dever do Estado e da família e será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Considerando o trecho destacado, analise as afirmativas a seguir. A expressão "de acordo com" pode ser reconhecida como conector, promovendo encadeamento das ideias. 2. O período introduzido por meio de expressão que indica conformidade pode ser substituída por assim, mantendo o significado do trecho original. A gramática normativa permite a substituição das aspas pelo travessão no caso do trecho destacado, mantendo-se a finalidade original do uso de pontuação empregada. 4. O uso das aspas no primeiro parágrafo indica o emprego de uma citação que tem como propósito comunicar, contribuir para a sustentação de informações e ideias apresentadas. Eu sei lá, vou botar sem novo. 5. Questão 5. No período anterior do século XX, pode ser chamado de fase de exclusão. A maioria das pessoas com deficiências era considerada indigna da educação escolar. Foi com grandes descobertas na área da medicina, biologia e saúde que se começou a estudar os deficientes com finalidade e dar resposta para os seus problemas. Assim, as pessoas com deficiência passaram a ser recebidas em instituições filantrópicas de cunho religioso ou asilos, que foram a última morada para muitos. Parágrafo 4. A respeito do trecho destacado, analisa a afirmativa inadequada. Há uma referência temporal que refere-se a práticas contrárias do tema inclusão. A concretização de direitos de forma igualitária é uma prática necessária, contemplada em diferentes momentos da história. É possível identificar a atuação da ciência como protagonista para o progresso de questões relacionadas à inclusão de pessoas com deficiência. D. Ainda que não houvesse proteção do direito fundamental do passado às pessoas com deficiência, pode constatar que tal situação não permaneceu estanque. Eu vou botar sem novo. 6. Ponto. A partir do reconhecimento sintático das relações existentes entre as orações e os termos da oração, assinale a alternativa em que o segmento destacado demonstra a oração que tem função própria do substantivo na frase. Daí surgiu a segregação até a chegada do preconceito. B. Quando se afirma que a educação é direito de todos. C. Que se inicia uma jornada à história da educação, pessoas com deficiência. D. Nessa perspectiva é que se fala da inclusão e que todos tenham mesmos direitos e deveres. Se eu botar C de novo. 7. Ponto. Cansado. 7. Dentre os termos destacados, a seguir assinala aquele cujo emprego não remete a um elemento de referenciação permitido no que se refere ao anterior seja retomado. A. Daí surgiu a segregação até chegar ao preconceito que se inicia. Parágrafo 3º. B. No período anterior do século XX, que pode ser chamado de fase de exclusão. Parágrafo 4. C. Antigamente, pessoas que nasciam com alguma deficiência eram separadas, afastadas de qualquer convívio. Parágrafo 3º. D. Foi uma grande descoberta para a medicina, biologia e saúde
que se começou a estudar os deficientes. Parágrafo 4. Vou botar D. Questão 8. A fase chamada de segregação já no século XX começou com a inserção de pessoas deficientes em grandes instituições que se proporcionavam a alfabetização. A partir da década de 1950 e mais intensamente nos anos 60, eclodiu um movimento de pais que tinham sido negado o ingresso de seus filhos para as escolas comuns após a Segunda Guerra Mundial. Consistia na crença de que o problema da deficiência era algo restrito a pessoas que possuíam, e que por isso a solução seria promover a essas pessoas o máximo de habilidades, a fim de que ela se tornasse apta a ingressar ou reingressar na sociedade. Sasaki. Surgiram então as escolas especiais e mais tarde as classes especiais dentro das escolas regulares. Parágrafo 5º. Assinala a alternativa adequada quando a compreensão de ideias ou informações do parágrafo destacado. O núcleo familiar estabelece e define o caráter de urgência escolhida das pessoas com deficiências nas instituições de ensino. B. A restrição referente à deficiência cita no trecho demonstra o menor número de pessoas com deficiência do século XX em relação aos números atuais. C. Há uma relação de oposição estabelecida no primeiro período do trecho em destaque, refletindo questões enfrentamento existentes em relação ao tema de inclusão. D. As políticas de inclusão do século XX demonstram grande avanço no sentido de promover o desenvolvimento do modo sistemático e pleno de pessoas com deficiência. B. 8B. Assinala a alternativa que apresenta a fase em que o termo sublinhado tem significado corretamente indicado considerando o contexto em que está inserido. A. Eclodiu um movimento de país implodiu. B. Que proporcionava alfabetização aplacável. C. Uma oportunidade de continuidade, sem modificações substanciais aparentes. D. A inserção de pessoas com deficiência no âmbito social, contexto. Assinala a alternativa que apresenta a frase que o termo sublinhado tem o significado corretamente indicado, considerando o contexto está inserido. Será B, né? Oxi. Será? Outra B de bola. 10 pontos. Questão 10. No final dos anos 80, surgiu a ideia de adaptar o sistema escolar às necessidades dos alunos, desde que a inclusão propiciasse uma educação de qualidade igualitária para todos. Parágrafo 7. Pode-se afirmar que, em relação à ocorrência da crase, que A. Pode ser avaliada como facultativa. B. Trata-se de uma exigência da expressão sistema escolar. C. Introduz um complemento verbal diretamente ligado ao verbo. D. Caso a expressão necessidade dos alunos fosse substituída por alunos, AIS seria substituído por A. Realmente é essa crase. C. Vai voltar C. 10C. Depois eu vejo essa tragédia aí. Noções de gestão pública e ética. Não.
História e geografia. Não. Vamos logo para conhecimento específico. Vamos lá. Será que dá? Não. Deixa eu ver. Específico para aqui do carro. Bora. Questão 31. O princípio refere-se à qualidade segundo o qual os arquivos refletem a estrutura, funções e atividades do Tribunal de Justiça do Maranhão. Suas relações internas. Assinala a alternativa que completa corretamente o anterior. Unicidade. Organicidade, indivisibilidade e territorialidade. Bora lá. O princípio da territorialidade refere-se à qualidade, segundo o qual o arquivo reflete as estruturas. Não. O princípio da indivisibilidade refere-se à qualidade. Não. É a organicidade. 31B. 31B. Bora lá. Questão 32. Sobre os elementos característicos dos documentos, marque V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas. Forma. O estágio de separação de tramitação de documentos. Exemplo. Original, cópia, minuta, rascunho. Falso. Tipo. Configuração que assume uma espécie documental de acordo com a atividade que o gerou. Boletim, certidão, declaração, tipo. É verdadeira. Né? Isso mesmo. Deixa eu ver. Falso, verdadeira. Gênero. Configuração que assume o documento de acordo com o signo configurado ao seu conteúdo. Documento audiovisual. Documento fonográfico. Vamos ver. Espécie. Configuração que assume o documento de acordo com a disposição da natureza das informações dele contidas. Exemplo. Boletim de ocorrência. Não. Eita. Isso é um F. Forma é F. Então o tipo também é F. Opa. Forma é F. Tipo F também. Então é o C. Vamos arriscar, né? 32 C. Assinala a alternativa correta sobre as questões de documentos arquíficos em suas fases. A. Atividades de protocolo técnicas específicas de classificação ocorrerão na segunda fase da gestão do documento. Na fase de produção, os documentos devem percorrer um fluxo para cumprimento das funções que deram a sua origem de criação. A gestão de documentos assegura de maneira eficiente a eliminação dos arquivos de valor secundário. A gestão de documentos assegura de maneira eficiente a eliminação dos arquivos de valor secundário, que não são mais do interesse do órgão público ou acumulador. A fase de destinação ocorre com a transferência dos documentos do arquivo permanente ou com a eliminação prevista em tabela de temporalidade de destinação documental. Não, só é o C mesmo. 33C. Vamos ver o que vai acontecer.
Por conservação, entendemos que a manutenção de algo de boas condições físicas, a fim que possa cumprir a função para a qual foi criado. Isso se consegue evitando a destruição do objeto ou reparando, caso sofra danos que impeçam ou ponham em risco ao seu cumprimento. Em relação à conservação e preservação de documentos, marque verdadeiro para alternativas verdadeiras e F para falsas. A fita adesiva ou crepe é mais indicada para reparos de documentos. Não, falso. A ventilação natural ou artificial deve ser mantida de forma constante aos arquivos. Falso também, né? A luz solar é menos prejudicial às fibras do papel e ajuda a preservação e a esterilização dos depósitos. Verdadeiro. O mobiliário dos arquivos deve ficar encostado nas paredes para aumentar o espaço e segurança dos depósitos de documentos verdadeiros. Então é o D. Eu acho que tá. Vamos ver, né? 34.D. D. 35. Nascida assim, muito imbricada a paleografia do direito e o direito eclesiástico, a diplomática tem evoluído em direção ao direito, à eucaristia e à arquivística. Refere-se à diplomática de análise afirma que seguir. Oxi, 2, 3. Certo. A estrutura formal do documento é um objeto da diplomática? Não. Os elementos intrínsecos do documento têm valor no seu conteúdo? Sim. 2. Os elementos intrínsecos do documento têm a ver com a sua estrutura? Não. O documento diplomático é o registro legitimado do ato administrativo, consequentemente de um ato administrativo ou judiciário? Não. 2, né? 2. B. 35. B. Já passou 27 minutos. Eu paro. Vamos ver só quantos acertei. Ai, meu Deus do céu. Ai, bicho, já. Ai. Vamos ver. Vamos ver. Era da verdade. 4 cor da prova. A cor da prova é branca. Rufam os tambores. Em português é errado. É errado. Bora ver. Certo. Pela mesura. É errado. 4C é errado. Aí lascou. 5C é errado. Que droga. 6C é errado. Isso aí só foi B. 7D certo. Eu sabia. 8B errado. 9B errado. 10C certo. Pronto. De 10 em português acertei. 1, 2, 3. Já não daria mais pra... Agora vamos ver lá no negócio. Específicas. 31. B errado. Eita. 32 errado. Lascou. 33 errado também. Eita. 34D errado. E 35B errado.